E eu quero mais uma vez, né, você já esteve conosco antes, mas eu quero mais uma vez externar a minha gratidão, meu amor por vocês, pela senhora de maneira específica, e usufruir da unção que flui através da sua vida é algo precioso demais. Amém? Então abra o seu coração, não se distraia, sugue tudo daquilo que precisa e será derramado sobre nós essa manhã. Amém? Taca fogo, quer que o teclado fique? Deixa. Por enquanto não. Olá, graça e paz. Shalom em alto nível. Bom dia, que bom estarmos aqui celebrando 12 anos de existência, celebrando a vida dessa igreja. Não estamos celebrando apenas paredes, construções, tetos, pisos, mas estamos celebrando resultados de orações que muitas vezes tiveram, orações silenciosas, orações que foram geradas em fé, em graça, em sabedoria. Estamos celebrando a vida de pessoas que chegaram nesse lugar, as salvações que aconteceram neste lugar. Nós estamos celebrando saúde divina que foi expressa nesse lugar. Quantas pessoas chegaram aqui doentes e saíram saradas. Nós estamos celebrando não somente tempo, não somente números, mas nós estamos celebrando resultados. Glória a Deus, e eu fico feliz da vida, porque nós estamos entendendo que aqui famílias inteiras foram restauradas, casamentos foram renovados, afogueados, chamados foram impulsionados. Uns vão, desde ontem que está sendo dito aqui, que uns vão, mas outros ficam. E hoje, de novo, a Mauri disse que aqui era uma plataforma que uns iriam, e eu estou dizendo que aqui é uma plataforma que muitos vão ficar. Aleluia! Então, graças a Deus, queridos, que a graça e o favor divino tem nos ensinado nesse lugar a prosperar, a avançar, a diminuir. A Deus toda a glória, toda a honra. Não é uma obra de homens, é impossível você olhar para isso e dizer assim, é uma obra de homens. Não é uma obra de homens, diz comigo, não é uma obra de homens. Portanto, quando não é uma obra de homens e nós temos consciência disso, nós passamos a tributar a honra devida a quem de fato é digno e de antemão já nos vacinando de que ele não divide sua glória com ninguém. Então aqui não é uma glória de homens, não é uma ação de homens, é algo sobrenatural, é um desejo específico do céu. Foram portas abertas que houveram nesse lugar, os céus sinalizaram, né? A bênção que enriquece desceu e não somente enriquece a liderança, o corpo docente, as pessoas de influência no contexto de governo, mas enriquece todos nós que nos associamos, todos nós que estamos debaixo do guarda-chuva. Existe uma hierarquia. O Ministério Verbo da Vida é um ministério que prospera, que progride amplamente entre o país, fora do país. Nós estamos debaixo dessa fluência, dessa unção, dessa graça, e é por isso que nós estamos assim, também no Sudeste, prosperando muitíssimo. Amém. Graças a Deus por isso. Nosso apóstolo, muito obrigada. Teve sua participação ontem na reunião de supervisão, abrilhantou todos nós, todos ficaram animados e gratos pela palavra que foi liberada lá para a gente. E aqui na festa não é diferente. Diga, estamos em festa. Estamos recebendo da influência do Pai Grande. E está descendo sobre o nosso corpo. Amém. Então você pode fechar seus olhos e você pode nessa hora adorar o Senhor com o seu coração em uma oração de fervor, gratidão, amor, rendimento. Aleluia, Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, e eu sei que criar raízes, crescer e frutificar, como foi essa a inspiração dada para esse aniversário, não é algo tão simples, mas é algo possível, porque nós sabemos, Pai, que o Teu reino funciona com raízes
profundas. O céu não tem pressa em construir absolutamente nada que apenas apareça, que seja aparente, Pai. Aleluia. E Ele trabalha nesse fundamento, aonde muitas vezes não vemos, mas sabemos que é possível, aonde muitas vezes as pessoas fora acham que é ligeiro, é rápido, mas permanecer vai nos trazer uma significância grande de expansão. Aleluia. E essa intimidade traz a influência que nós precisamos, Pai. Obrigada, porque raiz é o que sustenta o peso do fruto. E muito obrigada, Senhor, porque estamos tendo uma raiz forte aqui. E isso significa a autorização do Senhor para a nossa expansão. Porque se você está dizendo a raiz é estruturada, pode vir peso que nós aguentamos. Então pode vir gente que nós recebemos, Pai. Pode vir famílias que nós estruturamos. Pode vir, Senhor, sua grandeza nesse lugar que nós recebemos. Oh, muito obrigado. O Senhor nunca está atrasado. O Senhor sempre faz as coisas na hora certa, no tempo certo. Obrigada, porque o Senhor mesmo inspirou muitas orações, muitas palavras, tempos de processos, tempos de obediência, tempos de permanência naquilo que escutamos do Senhor. E aqui estamos nós, fazemos como os portugueses, cá estamos nós, oh aleluia, para crescermos, avançarmos, darmos muito fruto, fruto como consequência de permanência, não como esforço, fruto como estar ciente de estarmos ligados à seiva. Aleluia, e não por esforço próprio, Pai. Oh, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque no secreto nós tivemos muitas vezes, e no secreto o Senhor nos recompensa em público. E obrigada porque toda a sua sustentação para essa obra local em Arujá sustenta o teu propósito, nasce do teu coração, Pai. Oh, você pode orar em outras línguas, irmãos. Ondre que manastre que sirire cambala brastra que shirire cambala raia saia. Nós não estamos construindo, Senhor, uma obra de aparência. Ondre que shirire cambala brastra que sarara cambala brastra andre que shirire que são 12 anos, Pai. Virão muitos mais outros anos, e ela ainda será sustentável, ela ainda estará permanente. A nossa fidelidade ainda está ao teu coração, a nossa fidelidade ainda está ao fundamento, a nossa fidelidade ainda está ao ministério. Muito, 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 muito obrigada. Você tem razões para agradecer, então agradeça no seu lugar por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradeça no seu lugar por estarmos em uma igreja que não vive de empolgação, mas vive de palavra e de espírito. Agradeça por estar em uma igreja que não é uma igreja que está de lugar em lugar se movimentando, é uma igreja que está pondo você em movimento. Agradeça no seu lugar por estar sendo edificada a sua casa, a sua família, em uma rocha permanente, eterna, viva, forte, eficaz, poderosa, soberana. Ele é o centro de tudo. Aleluia. Jesus é o centro, é a razão de nós estarmos aqui. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós amamos o Senhor, nós engrandecemos o Senhor, nós seguimos os teus passos, seguimos a tua luz, seguimos a tua iluminação. Essa igreja já é uma bênção, mas será ainda mais, acoplará muitas outras pessoas que chegarão aqui para consolidar, para maturar, para instruir, para fortalecer. Muito obrigada, Senhor. Nós não estamos aqui para mostrar um grande prédio. Nós estamos aqui para mostrar a grandeza de quem o Senhor é. Mas dentro de um grande prédio, todo mundo vê a sua grandeza e o prédio que é. Então nós glorificamos o seu nome por essa nova estação de essência em raízes profundas. Em o nome de Jesus. Amém. Você está feliz como eu estou feliz? Oh, é muito bom ver o reino de Deus sendo
expandido, o reino de Deus sendo edificados. Nós não vivemos para nós mesmos, irmãos. Nós vivemos para Ele, por Ele. É nele a nossa existência, a nossa essência. O fato de estarmos de pé é a seiva que nos alimenta. Amém? E eu queria mesmo... Eu disse, comentando ontem com a Mauri e hoje com o Karen, gente do céu, esse negócio é frutífero mesmo, porque eu já recebi umas 4 ou 5 ministrações, não sei nem qual é que eu vou utilizar aqui. Mas vamos lá, vamos seguir uma linha aqui. Lá no Evangelho de Lucas 15, de onde estamos, né, aqui com o nosso trabalho de aniversário, esse texto eu meditei várias vezes nele. E ele serve de sustentação, mas também serve de advertência. É tão interessante que lá nós encontramos a força, a habilitação, a capacitação de Deus, a fertilização de Deus, para nós continuarmos expandindo na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida estrutural, na nossa vida ministerial. É exatamente entendendo como crescer e como permanecer crescendo, que Deus vai conversando conosco nesse texto. E Ele diz, olha, você pode crescer gerando estrutura, mas se você não permanecer no crescimento, atentando, né, para a seiva que alimenta, esse crescimento pode ser deformado, essa estrutura pode ser embargada, essa estrutura pode ser complicada, porque ela não vai gerar fruto para a eternidade. E nós estamos aqui com o compromisso de gerarmos frutos para a eternidade. Essa é a nossa vida, essa é a razão de ser a nossa vida, esse é o sentido de ser a nossa vida. Gerarmos frutos para a eternidade. E aí, a gente não pode, o texto fala que a gente não pode continuar crescendo e secando por dentro. A gente tem que continuar crescendo, olhando de fato o que nos alimenta por dentro. Porque ninguém pode ser fora aquilo que não é dentro. E o fato de nós crescermos por dentro vai nos posicionar em um lugar que nós já temos de herança, mas vai também impulsionar as nossas vidas a um lugar aonde nós queremos chegar. Porque Deus já nos disse que nós deveríamos viver a vida ao máximo. A Maurício citou um texto aqui de João 10:10, que na nossa tradução Ferreira Almeida, ela diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Mas eu gosto de uma outra versão que diz assim, o ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês possam ter vida, desfrutar da vida e viver a vida que desfruta ao máximo. Então nós estamos aqui reunidos para viver essa vida que Deus nos trouxe por meio de Jesus Cristo, porque Ele disse, eu vim. Então agarra, irmãos, o fato dele ter vindo. Porque Ele veio, Ele não vai vir. Vai vir uma segunda vez, e a Mauri vai subir, eu vou subir agarrada na calça dele. A gente sobe junto. Mas Ele já veio trazendo esse nível de vida, de crescimento. Então nós precisamos aumentar. Diga, nós precisamos aumentar. E nós não precisamos aumentar, pastores, apenas em números. E vocês sabem disso. Números é significativo. Mas nós não precisamos pirar o cabeção pensando só em números. Porque números é consequência. Números segue o aumento de presença. Números segue o aumento de influência. Números segue o aumento de conhecimento. Números segue quando nós decidimos seguir uma visão. Dentro dessa visão nós temos missões,
e temos valores. E é interessante que quando nós estamos dentro dessa seiva que trabalha em favor de nós, menina, a gente é o povo mais chique da face da terra. A gente tem uma seiva que trabalha em favor de nós. Minha gente do céu, a gente tem uma seiva que trabalha em favor de nós até enquanto a gente dorme. Entende? Então nós somos um povo selecionado, seleto, exclusivo, para vivermos aqui na terra tudo aquilo que o céu já deliberou. Amém? Então é interessante que nós devemos, a Mauri falou não sei quantas vezes aqui essa palavra, crie expectativas. Guto falou ontem, nosso apóstolo ontem, falou a mesma coisa, vamos gerar expectativas. E a gente precisa gerar expectativa para o novo ciclo. Porque hoje 12 anos se encerra. Você concorda? Parabéns para você, foi até hoje à noite. A partir da manhã já é um outro ciclo, uma outra fase, que vai necessitar de nós um outro nível de graça, um outro nível de fé, um outro nível de posicionamento. Então, queridos, nós estamos sendo desenvolvidos de ciclo em ciclo, de fase em fase, amém? Mas em cada fase, a gente pode prosperar o suficiente, desligado dessa seiva, sim ou não? Não, porque é justamente a seiva que me mantém conectado com Deus. É justamente essa seiva que me mantém conectado. É justamente essa seiva que não me deixa esfriar. É justamente essa seiva que me faz prosperar, que me dá um impulso, porque Deus não prospera ninguém, irmãos. Não, Deus ele está só junto conosco, mas ele disse a Josué, é você quem faz prosperar o seu caminho. E quando a gente pega os princípios dessa seiva, atenta para esses princípios e diz assim, estamos conectados, aí pronto, é piloto e copiloto, ele é piloto e eu sou copiloto, quem pega? Ninguém. Gostei não, quero que você responda com mais entusiasmo, quem pega? Ninguém pega, meu irmão, porque nós não somos para viver somente para superar pressões. Corrige aqui, estoura aqui, corrige aqui, bombeia aqui, explode aqui. Não, a gente está para curtir o reino, curtir a natureza do reino, que nós temos acesso a ela, aleluia. Então, quanto nós crescemos e permanecemos crescendo, a gente vai estar atento a essa seiva, para não se desconectar dela. Porque se crescemos e atentamos para a seiva, nós fluímos com graça. E nós precisamos de graça para lidar com gente, porque a gente não está lidando com coisa, com objeto. A gente está lidando com gente, com corações, com individualidades, com diferenças, pessoas diferentes de todos os níveis, emocionais, espirituais, físicos, materiais. Então a gente precisa de graça. Diga, é graça, é óleo, mas que vem da seiva. Não é bacana? Que vem da seiva. Então a presença de Deus é a nossa primeira necessidade. A gente não precisa de um palco, de uma plataforma, de uma performance. A gente precisa da presença. Porque quem tem presença não entra no ativismo. Quem tem presença não entra no parafuso de olhar para um negócio desse e dizer, puxa vida, eu vou para que lado agora? Subo, desço, vou para as laterais, me enterro, vou para a caverna. Não. Quem tem presença, aleluia, entende que por causa da presença vem seiva, que me faz entender que minhas raízes estão profundas e eu vou frutificar. Você já viu alguma manga dizendo para a mangueira? Alguma manga não. Você já viu alguma conversa desse aspecto assim? Rapaz, eu preciso frutificar. Eu quero ser manga. Eu quero frutificar.
que é que eu faço para aparecer nesse pé de manga? Você já ouviu, não? Os historiadores responsáveis pelo solo. Nunca. A manga aparece porque ela está alimentada pela seiva. E quanto mais raízes profundas, mais doce ela é. Então essa igreja, ela está sendo fundamentada, firmada e fielmente criada em raízes sólidas. Então o fruto vai aparecer. Diga, o fruto vai aparecer. Mas quem tem seiva tem paixão. Quem tem seiva, queridos, tem obediência. Quem tem seiva ativa, está lá, prospera. Quem tem seiva é governado pelo Espírito. Aleluia. Quem tem seiva não é comandado pelo sistema do mundo. Vai para a palavra. Entende o que é a palavra. Entende o que é o mover do Espírito. Junta a palavra ao mover do Espírito e prosperidade espiritual, emocional, física e financeira chega. São 12 anos de movimento na seiva. O que você está vendo não é somente o resultado físico de alguma coisa. É o resultado espiritual de alguma coisa em primeiro lugar. Amém, queridos? Nesse mesmo texto, está lá por 3, 4 vezes, dizendo assim: sem mim, sem mim, sem mim, sem mim, não dá para fazer sem Ele. Não dá para colocar Ele do lado e dizer assim: eu sei, eu faço, eu construo. Não dá. Não funciona. Pode até ir a algum ponto, mas existe uma estagnação a partir daquele ponto. Mas quando a gente entende que sem Ele não dá na nossa vida, não dá na nossa casa, não dá no nosso ministério, não dá nos planos, nos propósitos, nos processos de Deus, a coisa funciona diferente. Nós precisamos dele, irmãos, não é só para construção. Nós precisamos dele, não é só para dinheiro vir. Nós precisamos dele para os dons espirituais. Nós precisamos dele para os desejos espirituais. Nós precisamos dele para a obediência. Nós precisamos dele para comermos o que é saudável, nos alimentarmos da maneira certa. E é isso que nós estamos celebrando. Porque quando a seiva está nesse nível e as raízes se estendem, então aí temos visto fruto. Achei o máximo ontem, a moça me ofereceu uma água. Aí eu disse assim: tem um limãozinho? Eu disse: vou buscar no pé. Então, querido, você nem sabe, mas eu tomei água com gás de limão no pé. Que chique. Ela foi lá. Eu pensei que era brincadeira. Eu disse: menina, vou mandar comprar. Eu pensei, né? Vou mandar comprar. Saí daqui para comprar. E já dizendo assim: não, moça, pode deixar para lá. Daqui a pouco ela vem com os limões. Tirei do pé. E aquilo foi um sinal que essa era a pregação que eu ia fazer. Que inúmeras, tantas inspirações. Essa era a pregação. Aleluia. Sabe que nesse mesmo texto o Senhor fala que a prioridade nunca foi produzir frutos sem dependência. A prioridade nunca foi produzir frutos sem qualidade. A prioridade de Deus foi permanecer nele enquanto o fruto acontece. Olha para o irmão do lado e diga assim: é permanecer nele e o fruto acontece. Aleluia. Porque o homem não foi criado. Se você entender isso, nesse aniversário você já sai com 100% de vantagem. O homem não foi criado para viver distante da fonte. E quando a gente entende Deus por fonte, a gente deixa de olhar para os raios ao redor de nós. É Deus a nossa fonte.
E quando isso ocorre, a fluência da seiva é tão tranquila que não vai dar em outra coisa, irmãos, a não ser frutificar, a não ser dar frutos. Porque nós ramos, e não é um sobrenome Ramos, nós ramos, todos nós somos ramos, nós só frutificamos, irmãos, os ramos só vivem, na verdade os ramos só vivem para frutificar por causa da seiva. Então não adianta a gente querer não ter uma permanência nessa fonte. Porque a permanência na fonte não é uma visitação ocasional. Ah, eu estou precisando de algo, vou para a presença. Ah, eu estou precisando de não sei de quê, vou para a presença. Ah, eu tive um diagnóstico médico, uma sentença de morte, vou para a presença. Não, esteja na presença e você evita tudo isso. Ah, estou precisando de dinheiro, vou para a presença. Não, deixe estar na presença e a presença se responsabilizará. A gente viu Jesus tocando o tempo todo, durante aqueles 3 anos que passou conosco. Quer dizer, com eles, né? Conosco está agora. Jesus, ele tocava na seiva o tempo todo e ele tinha resultado o tempo todo. Porque ele tinha consciência de origem. Nós vínhamos num voo e sentamos lá bem mais atrás, juntos. E a pessoa que estava do meu lado achou de vestir um casaco que tinha 10 anos que ele não vestia. Então estava todo com cheiro de mofo. Minha irmã, sabe aquele casaco que você tira do guarda-roupa e diz, vou viajar, mas não lavei, vou com ele. Meu Deus do céu, eu estava agoniada. Eu disse a Mauri, vou trocar de lugar. Por quê? Eu disse, porque o homem está cheirando aqui a mofo do meu lado. Ele disse, vai, eu fui para frente. Só que eu pedi à moça me guiou a um lugar bem na frente. E depois do ocorrido, eu entendi que não saí por causa do mofo. Saí pela necessidade. E eu estava lá e vendo aquele movimento na minha frente. Um senhor infartou. E acaso, esse senhor era médico. E fizeram um apelo de médicos no voo. E não tinha nenhum por acaso. E eu dizendo, mas não é que eu sou? Não tinha nenhum. Não tinha médico no lugar. Aí um fisioterapeuta se levantou, foi lá, fez o que podia. E o outro foi, e o comissário com os olhão assim, as 2 moças também. Eu comecei a orar em línguas, e disse, Senhor, me segura, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu sou a pessoa no voo para fazer alguma coisa. Depois eu me levantei e fui lá e disse, Senhor, posso ajudar em alguma coisa? Ele disse, você é colega? Eu disse, quase. Quase. Eu disse, mas não adianta agora, numa condição dessa, saber se eu sou colega ou não sou. O senhor está sentindo o quê? Ele disse, eu estou infartando. Estou com uma dor profunda no coração, descendo pela parte esquerda, a pressão que caiu, uma dor de cabeça fulminante. Eu digo, olhe para mim, eu posso orar pelo senhor? A senhora é pastora? Eu digo, sou. Graças a Deus que o bispo está aqui, ele sabe que eu disse isso só por causa da pressão. Eu não sou pastora, eu sou profeta, mas daqui que eu explicasse que eu não era pastora, eu era profeta, eu morria. Aí eu disse, sou. Ele disse assim, pode orar. Eu botei a mão na cabeça, botei a mão no coração, outra na cabeça, ministrei a palavra. Falei o que eu precisava falar em autoridade, sabendo que eu tinha que fazer valer essa palavra para livrar aquele homem da morte. Ele podia morrer depois de uma semana, mas ali ele não podia morrer. E depois que ele ouviu a palavra, ele não ia morrer hora nenhuma mais. E ele suando. E eu disse, espírito de morte, balancei a cabeça dele. Ai, meu Deus do céu, balancei espírito de morte. E você deixa esse homem aqui agora. Esse homem não morrerá nesse voo. Isso faltava 1h30 para a gente chegar aqui em São Paulo ainda. E depois botaram aquele oxigênio para ele lá e eu fiquei. O comissário foi lá até mim e disse, muito obrigada pela oração. De nada, se o senhor precisar de alguma coisa, eu estou aqui.
Ô irmão, você é ou não é? Se diz as Escrituras que você é Jesus na terra, o que é que está fazendo você representando o diabo? Ou representando a ignorância, ou representando a falta de conhecimento, ou representando o medo, ou representando qualquer uma outra coisa que não seja o reino. Então hoje aqui a gente está também celebrando a vida daquele homem. Porque disseram lá, aí a gente até rezou, ninguém podia sair. Porque precisava entrar as duas equipes de salvamento, né? O povo veio, aí a moça disse, a médica que veio, disseram a gente que o homem tinha parado. Ele ia parar, mas não parou não. Graças a Deus não parou. Aí todo mundo foi saindo, eu saí primeiro. Ele saiu primeiro, foi socorrido. E eu saí primeiro, que a Mauri estava lá no final e eu queria esperar por a Mauri. Fiquei conversando com a moça. Saí novamente e o comissário disse, de novo, muito obrigada. A senhora fez a diferença. Eu digo, obrigada. Saí, fiquei conversando com a médica disse, disseram que ele estava parado, a gente trouxe 2 equipes de salvamento e não sei o quê. Mas graças a Deus, olha, ele estava com a dedímetro, como chama isso? A saturação correta, ele estava com a pressão correta, ele estava com não sei quanto correto, e ele não estava nada disso correto antes. Entende, irmãos? Mas você é atrevida, besta. Eu não sou besta, mas sou atrevida. Eu saí com aquela sensação tão boa, que eu disse a Mauri assim, meu filho, eu estou com uma sensação tão boa. Fizesse isso, eu disse, fiz. Fica também? Fica também, o homem foi salvo. Um homem novo. Sabe? Quem é você nessa terra? Você está sendo alimentado pela seiva? Se a seiva estiver em dia, tudo mais estará. Porque se a seiva estiver em dia, você floresce. Depois a gente esquece. Mas a gente fica pensando, Senhor, obrigada. Podia ter morrido no voo. Que lástima. Já pensou? Uma morte num voo traumático. Então aqui é uma plataforma de aeronave. E não dá para ter morte aqui. Só dá para ter vida. Sabe, queridos, e juntando a outra ministração, eliminando algumas coisas dessas, juntando a outra. Ontem, eu cheguei no hotel, ainda para desfazer mala e cansada, querendo dormir. O apóstolo Guto disse assim, vamos dar aí uma carreira, você é uma outra oportunidade para dar uma carreira, Eu estava cansada, que a gente estava desde 7 horas fora de casa, em uma reunião de manhã, uma reunião de tarde, vim para cá, não deu nem tempo de trocar de roupa. E eu estava ali, aí eu olhei para Mauri e fiz, filho, a gente tinha corrido lá 7 carreiras. Aí eu disse a ele assim, filho, não vamos correr não, vamos dançar uma valsa. Porque estava cansado. E aí, irmãos, quando o apóstolo pregou aqui, ele falou uma palavra, e aquela palavra suscitou algo dentro de mim. Aquela palavra foi assim, foi um fogo, uma única palavra. E eu sabia que Deus queria desenvolver alguma coisa para nós nessa manhã, com base nessa palavra. E então, ao invés de fazer qualquer coisa, eu fui estudar ainda. Acordei cedo hoje, ainda fui estudar para suscitar isso dentro de mim. Ele falou, eu nem sei o contexto do que você falou, não lembro o contexto. Mas você falou sobre, nesse contexto, você falou sobre essa palavra, periferia. Alguém lembra disso? Lembra? Não sei o que você falou, nem sei agora. Posso ir porque eu anoto tudo, mas aí veio essa palavra, periferia. E sabe quando veio essa palavra periferia, juntou com a última coisa que eu queria explorar no texto de João 15, que é a poda. Porque o Senhor não poda para a gente ficar esterilizado. O Senhor poda para a gente produzir mais ainda. Então veio essa palavra, né? Juntou periferia, que a gente vai explorar agora, como uma poda. Então hoje de manhã a gente está fazendo agora.
Você já sabe da importância de permanecer nele, já sabe da importância de cultivar a seiva e já sabe da importância de que sem ele não dá, porque você não vai a lugar nenhum, nem faz nada. E agora você vai saber da importância dessa poda. Porque é preciso haver podas nas nossas vidas, seja nós quem formos. É preciso haver poda. E quando o Senhor estava falando ele falou periferia, o Senhor disse, encaixa com poda, que também vai encaixar com virada. E de tarde, lá na nossa reunião, a gente falou muito sobre ponto de virada. Faça assim, ó. A chave vai girar. A chave vai virar agora. Amém? Porque nós vamos entrar nessa poda. Nós precisamos podar, em primeiro lugar, na nossa mente, qualquer coisa que signifique, simbolize ou mantenha a nossa vida na periferia. Porque Deus nos chama para estar no epicentro e não na periferia. Então, o que é periferia? Periferia é aquela pessoa que observa mais do que participa. Periferia é também traduzido por você escuta sobre o mover, você escuta sobre o fogo, você escuta sobre Deus, mas você não queima. Sabe, não queima. Nós precisamos estar queimando, porque o fato de estar queimando por dentro está dizendo que eu ainda estou tremendo perante a presença do Senhor. Periferia é quando a gente conhece aquela linguagem, mas não conseguimos nos aprofundar. Porque nós nos acostumamos aos movimentos pontuais, externos, e não observamos as transformações que necessitamos fazer individualmente de maneira interna. Periferia pode significar isso. Epicentro é o lugar da origem do mover de Deus. Do mover de Deus. É onde a vontade de Deus deixa de ser apenas informação e torna-se governo. O epicentro é onde o homem para de viver ao redor do propósito seu e começa a viver consumido pelo propósito dele. Muitos foram chamados para o centro, mas escolheram a margem. Porque viver na periferia custa menos. Diga, viver na periferia custa menos. Porque para o epicentro a gente vai precisar de renúncia, de rendição, de verdade, de morte do ego, de encargos espirituais para realizar. E muitas vezes nós não estamos dispostos. A periferia é cheia de ausências. Mas o epicentro, ele é transformador. E o que nós precisamos é da presença que transforma. Mas na periferia a gente não vai encontrar. Na superficialidade a gente não encontra. Porque na periferia ainda existe controle próprio. Mas no epicentro, Deus assume o comando. E é o que nós estamos precisando. Muitos querem os benefícios que o fogo, que a seiva produz, que o fogo acende o coração, mas não se rendem ao altar da permanência. E a gente precisa estar no altar da permanência. Você precisa ser você crescente o tempo todo. Você não precisa ser o outro. Você não precisa fazer o chamado do outro. Você precisa valorizar, considerar, vigiar o que você foi chamado para fazer. Aleluia. E a gente pode olhar alguns indivíduos, alguns irmãos na palavra, e a gente pode ver que eles estavam na periferia, mas depois eles chegaram no epicentro. E quando eles chegaram no epicentro, eles produziram muito mais além. Pedro é exemplo. Antes de Pentecostes, depois de Pentecostes, o que aconteceu com Pedro? Antes da cruz, ele era movido por reações que a cruz podia favorecer. Mas a partir
da consciência de epicentro, ele passou a viver por revelações. Faz toda a diferença. Ele passou a viver na dependência do Espírito. Ele falava, o poder caía, 3.000 almas eram alcançadas, 5.000 almas eram alcançadas. O poder estava evidente. Antes Pedro era de um jeito, mas depois da consciência, de poda. Aleluia. Ele passou a ter propósito divino. Ele passou a ser consumido por esse propósito. Ele passou a ter colheitas extraordinárias. Israel ficou ao redor do monte, na periferia, mas Moisés subiu ao monte. Sabe, é tão profundo. Jesus, ele não chamou homens para ficar próximos à videira. Ele chamou homens para ficar permanentemente na videira. Você não precisa estar próximo. Você não precisa estar na periferia. Porque na periferia você não cumpre o propósito do Senhor, a perfeita vontade do Senhor. Você precisa estar no centro, aonde Jesus é exaltado, aonde Jesus é glorificado, aonde Jesus é honrado, aonde Jesus... Porque epicentro não é um lugar geográfico, nem periferia também. Não estou falando aqui de desenhar o mapa geograficamente quem está em que lugar. Eu estou falando no Éden. Éden também não é um lugar geográfico. É uma posição de honra, de respeito. Jesus, ele encontrou essa posição quando disse: essa cadeira é minha, eu me assento e acabou. Aleluia. Então, queridos, o epicentro divino não é um lugar geográfico, é uma estação de rendição. Nós estamos aqui em Arujá, em uma estação de rendição. Você rende sua vida, você rende suas emoções, você rende suas particularidades, você rende suas finanças, você rende tudo ao Senhor, e do Senhor você tem uma colheita extraordinária, porque há coisas que nós experimentamos só depois que nós nos rendemos, há coisas que nós experimentamos, há níveis que experimentamos somente depois que obedecemos, e nós não precisamos de explicações para obedecer, nós precisamos de presença, de seiva em ação, e essa presença e essa seiva trará a coragem e a ousadia de nós estarmos saindo de um lugar insuficiente para um lugar mais do que suficiente. Aleluia. E hoje você vai deixar a periferia para ir para esse lugar de epicentro. Hoje você vai deixar a periferia, porque na periferia você só ouve ruído, na periferia você só ouve desconexão. Mas no epicentro você ouve voz clara, voz limpa, equilíbrio. Quantos estão desejosos para uma nova fase? Vocês já viram tantas coisas acontecer na igreja de Arujá durante esses 12 anos. Mas a Mauri falou pelo Espírito, o apóstolo falou pelo Espírito, e eu falo pelo Espírito, e você não é bobo de deixar essas palavras soarem diferente para você. Só está começando. Nós começamos uma etapa durante esses 12 anos. A cada ano nós celebramos as etapas, mas essa etapa está sendo muito diferenciada, porque essa etapa traz um marco de uma pedra angular nesse lugar. Essa etapa está tirando você de um conforto, não para deixar você em um desconforto, não é isso que o Senhor faz, mas está tirando você de um conforto para acender dentro de você o propósito que Ele tem com a sua vida. Porque a presença de Deus não pode ser apenas necessidade e nem muito menos acessório. A presença de Deus tem que ser a nossa existência. Tem que ser a nossa vida. É por Ele que vivemos, nascemos, vivemos, nos movemos. É por essa razão que existimos.
Então, quando a gente está no epicentro, nós não nos conformamos com aparências. Nós queremos a realidade do reino. Não é a aparência, mas é a realidade do reino. Na periferia, querido, nós não cogitamos nas coisas de Deus. Não cogitamos. Mas cogitamos nas coisas dos homens, do sistema, daquilo que é animal, terrenal, animal e diabólico. Mas na presença desse epicentro, nós fluímos com Deus e alcançamos quem está na periferia. Para tirar essas pessoas da periferia. Por isso que os discípulos diziam, não só os discípulos, no Antigo Testamento também, os homens de Deus diziam: Senhor, sua palavra é como fogo encerrado nos meus ossos. Não, de fato não eram os discípulos que diziam isso, não. Acho que somos nós, discípulos, que estamos dizendo isso. Mas essas são frases dos homens, grandes homens de Deus, na antiga aliança. Quantos de vocês estão dispostos de sair da periferia? Podemos chamar o louvor. Sabe, eu quero quebrar, fazer uma quebradeira aqui. Desse estado inerte de periferia. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Se você jogar no chão um prato normal, você tem vários pedaços quebrados. Mas se você usar um prato Duralex, daquele do tempo do Ronca, quem já conheceu o Duralex aqui? Pois é. Se você colocar, ele se quebra tão triturado que você não consegue colar. Essa é a unção que despedaça todo jugo. Despedaça de maneira que você não tem como colar aquilo. E o desejo do Espírito hoje é terminar essa celebração, coroando um novo ciclo na sua vida. Tirando você das impossibilidades, tirando você de uma mente medíocre, de uma mente mediana, de uma mente rasa. Você não está num lugar onde as estruturas são rasas. Então a nossa mente também não pode ser rasa. Aleluia. Vamos sair desse lugar de mendigar. Vamos sair nesse lugar de receber para dar. Tudo de nós. Sem reservas. Equilibradamente, com certeza. Porque o Senhor não quer que você dê tudo, e seja o próximo pobre da fila. Mas o Senhor quer que você renda seu coração, alimente sua seiva e deixe ela trazer o fluxo para que você só siga. Ei, irmão, se levante e segue o fluxo. Segue o fluxo. Temos alguns momentos para seguir o fluxo. Você não veio somente cantar parabéns para a igreja. Você não veio somente. Você veio aqui para ser transportado para o próximo nível. E o transporte para o novo nível requer que você saia da periferia. Então encontre em seu coração, enquanto nós cantamos aquela primeira canção. Aquela canção de prosperidade, sabe? Qual foi? Na hora. Não, prosperidade. Qual foi que tu cantou? É uma fase de glória maior. Você tem a oportunidade de ficar na que está. Mas eu quero sair daqui com a consciência de que livrei você da morte. Estou no avião. Estou livrando você de um ataque cardíaco. De um infarto. Então levante suas mãos, faça sua própria oração. Entenda onde você está e entenda onde Deus quer te plantar nesse momento. Entenda onde você está e entenda, pode começar a cantar e entenda, talvez nem comece a cantar com eles. Faça esse exame de consciência. Faça um exame de consciência, faça uma avaliação.
a nossa mão esquerda. Nós estamos vivendo essa palavra profética nos dias de hoje aqui, nesse aniversário. Deus está restituindo dons na sua vida, não apenas na vida da liderança, mas na vida da eclésia como um todo. Receba dons espirituais em operação. Receba aí dons para curar. Receba aí o dom da fé. Receba aí conforme o Espírito quer manifestar. Inspirações, palavras proféticas, interpretações do Espírito. Ressurreição de mortos. Limpeza de leprosos. Mais e mais. É progressivo. Mais e mais. É progressivo. Mais e mais. É progressivo. E receba riquezas, melhores salários, dinheiro sendo fluxo de resultado da presença, da seiva. Aleluia. Vocês podem tocar essa música acelerada, num ritmo acelerado.